Olá, Voicers, sejam muito bem-vindos aos nossos comentários à grande final do The Voice Portugal 2025, apesar de já estarmos em 2026, portanto, antes de mais, bom ano a todos e em especial, claro, à minha compincha Rita Maia. Olá, Rita. Olá Zé, bem-vindo, bom ano para ti, bom ano também para todos os Obrigado. Voicers e pronto, terminámos o The Voice aqui neste início de ano 2026 e vamos a isso fazer então a análise à grande final deste programa. Exato, vamos começar não com a nossa rubrica habitual do The Voice Spy, mas sim com, enfim, algo que estamos a rir, mas até nos custa falar. Mas deixou-nos triste, é verdade. Exato, porque nós tínhamos falado de uma surpresa que iria haver e comentámos isso mais ao detalhe na semifinal, que era eu e a Rita irmos assistir aos estúdios do The Voice à grande final. No entanto, achando eu, e se calhar a Rita também, que estava tudo mais ou menos mais do que combinado, se calhar, faltava um passo importante. Rita, se calhar tu quererás explicar essa parte porque tu é que mandaste o e-mail, ou tu é que recebeste o e-mail, não é? O que é que faltou, o que é que falhou aqui para também os Voices perceberem o que é que não correu bem, não Certo, é? certo. Pronto, como vocês já sabem, muitos de vocês, eu tinha lá ido 2 vezes. Uma Falámos semifinal sobre e isso até provas no cegas. The Voice. Uhum. E portanto, eu já sabia mais ou menos como é que o esquema funcionava, que é, eles mandam um e-mail, tu inscreves-te num formulário, escolhes o dia e o número de acompanhantes, eles depois, quando te inscreves, recebes logo um e-mail com as informações todas, a que horas é que tens que chegar, se deves ou não trazer comida, essas recomendações, só que no final do mail eles dizem que efetivamente a tua inscrição só está fechada quando receberes uma mensagem 2 a 3 dias antes do dia que estás inscrito com um QR Code. É uma Pá, espécie de bilhete, não é? De sim, validação. e eu pensei, normalmente, aliás, de todas as vezes que eu me inscrevi em programas, que é tudo mais ou menos a mesma lógica, eu sempre recebi esse QR Code. Portanto, eu achei automaticamente que íamos ao programa e que 2 ou 3 dias antes do dia 4 que íamos receber esse QR Code. Entretanto veio a passagem de ano, os dias começaram-se a passar e eu realmente comecei a estranhar, nunca mais recebo esse SMS, até que chegou sábado, que foi a véspera, e eu pensei, olha, algo de estranho está a acontecer. Cheguei a mandar mensagem às redes sociais da The Voice, mas ninguém me respondeu. E Porque não portanto, podias responder ao e-mail, não é? e sim, e-mail, portanto, não recebendo esse SMS com o QR Code, não estás efetivamente inscrito para poderes, porque isso é como se fosse o teu bilhete de entrada. E portanto, olha, dissemos uma informação errada, porque nós achávamos mesmo que íamos, achávamos mesmo, mas não aconteceu e ficámos, olha, eu pelo menos fiquei muito triste e pronto, porque era muito giro vermos a final, era diferente, mas não aconteceu. Tivemos que ver Sim, nas eu nossas também. próprias casas. Exato, eu também fiquei. Estava entusiasmado, até tinha falado sobre isso com amigos meus, colegas de trabalho, Pois, também portanto, eu. a Rita também, não é? E pronto, foi um bocado de desilusão, até porque lá está, era a final, portanto, independentemente de ser uma grande final ou não, a nível de concorrentes de quem gostássemos pessoalmente, foi uma desilusão, com por ser, mas pronto, tivemos que dar a volta por cima e foi o que eu disse à Rita, acho que a parte positiva seria sempre podermos passar aqueles momentos, se Sim, é calhar não verdade. tão importantes para a competição. Lá não temos o comando para E fazer pronto, fast forward, exato, né? não podíamos estar ali a fazer Sim, fast sim. forward. E pronto, teria sido giro ver a reação da Rita ao vivo e a Rita à minha. Não acontecendo, Rita, também podemos dizer que, à semelhança de anos anteriores, Sim, sim, gravámos as sim. nossas reações, Isso não não é? faltou. Aos Temos na resultados. mesma as nossas reações, mas é em casa. Pronto. É Exatamente, cada um isso. na sua. Portanto, nem eu sei como é que a Rita reagiu, nem a Exato, Rita sabe. As exato. minhas vai ser uma surpresa também para nós. Curioso que este ano nós não Sim, fizemos isto todos os anos, mas normalmente havia um programa em que nos juntávamos assim é numa das verdade. nossas casas, mas este ano não aconteceu. Não Pronto. aconteceu. É Pronto, isso. mas vamos depois ver Sim, sim. digitalmente. Falando agora então do The Voice Spy, passando este momento de tristeza, deixa-me ver o que é que eu tenho aqui, porque eu sei que não era muita coisa, exato, não é assim muita coisa. Primeiro, tivemos um momento de abertura que eu gostei, porque foi um momento de homenagem aos mentores do The Voice Portugal. Tivemos os cantores, eles estavam assim em círculo, mas de costas viradas um para os outros, eles iam rodando, uma espécie quase daquelas mesas giratórias, para quem estivesse à frente era o cantor ou os cantores do respectivo mentor que davam mais a cara, mas todos cantavam uma música de cada um dos mentores. Esse foi um momento giro de ver, íamos vendo as reações dos mentores, orgulhosos. Portanto, gostei dessa abertura. Não sei se Gostei, sentiste o sim. mesmo. Sim. Até hoje ainda não tinham havido assim grandes aberturas de galas, mas gostei desta da final, sim. Exato. Pronto. Outro momento aqui a falar, sondagens. Como sabemos, e é algo que eu até me vou esquecendo, que cada vez começa uma final, que é quando a Catarina Furtado diz vamos ver o ponto de situação dos resultados. Que eu juro que eu esqueço-me sempre, e quando estou a ver uma final, eu, pois é, eles fazem isto na final.
Quero também saber a tua opinião, mas eu vou dizer o que é que eu acho. Eu gosto destas sondagens porque, essencialmente até por um motivo, e às vezes pode correr mal, atenção. Ahm, Lá está, isto tem um ponto positivo e um ponto negativo, mas eu aqui foquei-me nos pontos positivos, que é, as sondagens às vezes permitem perceber que muitas vezes o público está a deixar para o quarto e quinto lugares quem não deve. E então as sondagens pode ser um alerta do género, votem porque os vossos preferidos estão nos últimos lugares. E realmente falaremos disso mais daqui a pouco, se calhar nem temos um espaço dedicado a isso, mas há de surgir, que é falar sobre as sondagens e até se calhar, Rita, falar disto antes de avançar para as atuações, porque o primeiro momento de revelação de sondagens foi antes de qualquer atuação. E então quero saber a tua opinião, o que é que tu achas das sondagens? Eu, por acaso, eu gosto de saber como é que vão estando os resultados, mas é algo que eu sinto que parece que só, a nível de mostrar nomes, só o The Voice é que faz. Não tens isso no Got Talent, por exemplo, eu não tenho isso nos reality shows que vejo. Qual é a tua opinião? Eu gosto. Aliás, eu até gostava de ver mais vezes as sondagens. Vimos 2 vezes ao longo do programa. Gostava, se calhar, de ver umas 3 ou 4. Pronto. Que eu gosto de ir acompanhando. Eu acho que ano passado só revelaram uma vez, que eu fui confirmar. Uma vez, pois. Pelo menos desta vez foram 2 vezes. Sim. Gosto. Agora, parece que fica um bocado incompleto. Eu gostava de ver percentagens. Pronto. Claro, isto, mas pedir isso... muito, não é? Pronto. Agora, é assim. Prefiro este tipo de sondagens do que aquelas que fizeram há um ano que eram só barras... E tu nem sabias o nome dos concorrentes. Aí tinha as percentagens e não tinha os nomes. E na altura perguntei-te o que é que tu preferis e tu disseste nomes sem percentagens. Se tivesse que optar. Sim, lá está. Continuo com a mesma opinião. Prefiro assim. Agora, se lá pusessem as percentagens é que eu amava. Mas pronto, mesmo assim gosto. E lá está. Gostava que mostrassem de forma mais regular. Só mostraram 2 vezes. Se calhar se tivessem mostrado, por exemplo, 4 vezes, gostava mais. Pois, dava mais indicações, não é? Digamos assim. Até porque eu gosto dessa ansiedade, tipo, a Catarina agora vai dizer as sondagens, vamos lá ver quem é que está em quinto, em quarto. Eu gosto disso, dessa adrenalina, pronto. Sim, eu também gosto. E voltando àquela edição mítica que nós adorámos, que foi 2022, na altura eles tinham mesmo aquela questão de quais eram os concorrentes que estavam em perigo e que depois iam para a repescagem, lembras-te? Eles mostravam isso não só na final, mas também antes. Já nas últimas galas eles começaram a mostrar. Isso já não me lembro. Mostravam, sim. Eu lembro disso, portanto... Estamos a reduzir, digamos, nesse ponto de vista. Ok, outra questão. Isto acho que foi novo e é um ponto negativo. Eles, por norma, mostravam sempre... Ou seja, eles tinham os 5 concorrentes em palco. E o que acontecia em edições anteriores, ou pelo menos na última, era vamos revelar quem ficou em quinto lugar e depois revelar quem ficou em quarto. Desta vez eles fizeram as coisas pela positiva. Eles revelaram os 3 que passaram ao top 3. Coisa que eu também gostei, porque vibro também quando são votos pela positiva. Mas por causa disso, nós não soubemos quem é que ficou efetivamente em quarto e em quinto lugar. Soubemos quem foram os 2 concorrentes que foram os menos votados, mas não sabemos a posição exata deles. E eu gostava de ter sabido isso. Pois, olha, eu também tinha esse ponto no The Voice Spy. Eu não gostei. A Catarina, quando começou a dizer, vou dizer os nomes que passaram, eu quero saber quem é que ficou em quinto e quero saber quem é que ficou em quarto. Mas imagina, não me importava que tivesse mostrado o top 3, desde que depois nem que fosse em rodapé, pusesse quinto lugar X, quarto lugar assim. Y, e também, se calhar, a Catarina podia ter dito, olha, só para os concorrentes saberem, não é? Ali no momento de palco eles não vão estar a ver rodapés, dizer, olha, é só para que saibam em quinto lugar ficou tal, sei que já importava tanto, não é? Porque já estavam eliminados, mas eu acho que era bom esse complemento. Transparência total. Mas já agora que tocaste neste ponto, tenho só aqui um tópico para falar contigo sobre isto. Eu ontem recebi mensagens do nosso ouvinte, o Diogo Lemos, pelo Instagram. Ele mandou uma mensagem e por acaso foi só? Pois não sei, eu recebi, não sei se tu recebeste alguma mensagem, mas eu vi que estava para ter sido o Instagram tem que ser na tua conta, nós não temos um Dual Voice no Instagram. Sim, mas ele pode ter curioso, mandado aos 2. Pode ter mandado aos 2, não sei. Ok, não sei. Mas pronto, eu vi, estava lá na caixa de entrada e realmente o Diogo Lemos, é o nome dele, obrigado Diogo pela mensagem, mas o que ele disse foi que, olha, é só para te mandar uma mensagem a dizer que, pronto, o Emanuel ficou em quinto e o Bruno ficou em quarto. E ele depois mandou-me um print screen da Wikipédia, ou seja, já lá estava no Wikipédia atualizado que o Emanuel tinha estado em quinto e o Bruno em quarto. E eu pensei... Ok, como é que a Wikipédia sabe que são esses os lugares? Porque, efetivamente, a Catarina não revelou nada. Nada foi dito em direto. Ou alguém da produção foi lá, porque tu na Wikipédia podes editar e escrever o que tu quiseres.
puseram lá, ou então simplesmente porque a posição que estava desde a última vez era que o Emanuel estava em quinto e o Bruno em quarto. E portanto puseram assim. Portanto, não sei se é algo que algum dia vamos ficar realmente a saber se foram essas as posições, pronto. Pois, eu diria que pode ser essa a lógica de que a última sondagem revelou em quinto lugar estava o Emanuel e em quarto o Bruno. Não sei. Mas acho estranho porque eles não anunciaram isso na própria gala. Portanto, eu duvido muito dessas informações. Mas pronto, se fores à Wikipédia, está lá Emanuel como quinto e Bruno como quarto. Pronto, vamos então avançar nesta rubrica do The Voice Spy, sem saber então realmente se os dados da Wikipédia são verídicos ou não. Apanhei este momento que foi, Rita, lá para o fim, antes de revelarem quem tinha ganho, mas já tinham anunciado o quinto e quarto lugares, ou melhor, já tinham anunciado o top 3. E mostraram, não sei se já tinham revelado o terceiro lugar, isso não me lembro, mas mostraram a VT dos melhores momentos dos mentores. Tu viste? Não vi a 100%. Ok. Eu lembro quando mostraram a VT deles, eu estava, não sei, fazer qualquer coisa no telemóvel e portanto ia pondo só ali um olhinho na televisão e não estava a ver a 100%. Portanto não acompanhei a 100%. Apanhaste alguma cena cringe? Apanhei uma cena curiosa, para dizer, to say the least, que foi... houve um momento, portanto, eles estavam a mostrar os momentos dos mentores e como é lógico tinhas assim a imagem em baixo da reação dos mentores no estúdio do direto da final. E mostraram a parte, a câmara estava a apontar para a Sónia, lá na sua cadeira, e mostraram a parte em que, a Sara, e mostraram a parte em que a Sara disse a ver se a terceira é de vez, ou seja, era a terceira vez que ela estava com o mentor, terceiro ano consecutivo, vê se a terceira é de vez, se eu finalmente ganho, e de repente vê-se a cara da Sara, tipo a rir-se. Antes da Sara estava a mostrar o Fernando Daniel, e o Fernando Daniel começou-se a rir assim, quase de gozo, e olhou para ela, e depois mostraram a cara da Sara, tipo a rir-se, do género... A Sara, não há hipótese, ela acaba sempre ou em último ou penúltimo lugar. Mais um ano que isso aconteceu, e portanto achei curioso apanhar esse momento em que ela a dizer a terceira vez, não sei o que, e de repente o Fernando a olhar para ela a dizer nem deste ano foi. Portanto, a Sara parece que é a mentora, eu não sei se é azarada ou se ela também faz por isso e coloca muitas aspas, porque ela não costuma ter das equipas mais fortes. Pronto, achei eu sinto curioso. Que ela este ano também tomou decisões um bocadinho duvidosas na altura das batalhas ou dos tira-teimas, mas eu acho que a Sara é daquelas mentoras que não sei se vai continuar no The Voice ou não, mas eu sinto que nunca vai ter hipótese de ganhar o The Voice. Desculpa estar a ser má, Sara, mas eu sinto isso. Ela há 2 anos tinha a Mafalda Vasques, portanto eu acho que ela acabou em quarto lugar, e o ano passado foi a Maria João Duque, quarto lugar, e agora com o Bruno acabou em quarto ou quinto lugar, portanto se a Wikipédia estiver certo, parece que o quarto lugar é sempre da Sara. Enfim, mas pronto. Apanhei esse momento. E como último ponto mesmo, isto até podia não ser da Voice Spy, porque tem a ver com a revelação do top 2, sem falar de nomes, falaremos disso mais à frente. Este ano, à semelhança do que aconteceu na edição passada, na grande final entre o Ricardo e o Rafael, desculpa, tive aqui uma branca, exato. A Catarina Furtado voltou a dizer que as votações foram muito renhidas e que pela primeira vez, isto sim é uma novidade, ela disse, deves ter ouvido, que a diferença entre o top 2 deste ano era de menos de 1%. Ela disse isto e eu, uau, ok. Também eu não, também ouvi e fiquei tipo, uau, nunca tínhamos tido assim uma informação tão detalhada em termos exatamente. Percentagens. Em termos de percentagens. Pronto, a pessoa ficou ali assim, já não ver o que é que vai acontecer. Sim. E era isto do The Voice Spy que tinha. Ok. Olha, eu tenho 7 pontos do The Voice Spy. É campeã. Mas olha que deve ser quase um recorde, Rita. Eu acho que é um recorde, nunca tinha tido tantos. Se bem que 2 pontos tu já tocaste e portanto acabam por ser só 5. Foi do quarto e quinto lugar e qual? Foi do quarto e quinto lugar e foi este do 1%. Também reparei. E pronto, foi engraçado ver a Catarina a dizer isso. Exato, então, o que é que eu tenho? São coisas rápidas, acho eu. Antes de mais, vamos à indumentária. Eu logo vi, queres falar de looks. Então. A Sónia tinha um vestido, eu não sei se era um vestido, se era uma blusa, não sei. Ela parecia ser super desconfortável porque ela parecia que estava dentro de uma mola. Aquelas molas que tipo abrem-se e fecham, se estás a ver? Sim, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu pensei, bem, é que deve ser tão desconfortável. Ela não se deve conseguir dobrar ou assim, não sei. Olha, horrível o vestido dela, eu não gostei. Provavelmente quem escolhe a roupa é a produção e ela teve só que comer e calar, digamos que tinha, assim. Não é? Pronto, exato. Mas achei mesmo que vestido desconfortável, foi o que eu pensei. Pronto. Okay. Depois, eu não sei se reparaste, na atuação do António com o Buba Espinho,
quando eles fizeram o dueto, estava um homem random a cantar por trás deles. Quem é que era esse homem? Hum, Não sei. Não foi nessa atuação que eles decidiram agradecer a um músico que já lá não estava porque saiu antes do tempo? Acho que não foi eles. Acho que não era Ui, eles. sei lá. Eu Pá, confesso que eu estava a ver essa atuação a meio gás. Estava um homem Pelos motivos random atrás a óbvios. Não cantar sei. também. Eu pensei, mas de onde Olha, é não que sei. raio que veio este homem? Ora, pronto, pensei que se calhar tivessem dito alguma coisa, mas eu fiquei à Não, Nora. eu não apanhei, Super não estranho. apanhei. Pronto, ok. Depois, um grande fail que aconteceu, e não sei como é que tu não falaste nisto do The Voice Spy. Se calhar não foi- vi. Se calhar não viste, mas se não viste, é porque estava chegueta. Quando anunciaram o vencedor, há um ecrã gigante por trás, certo? Puseram a imagem, tipo em dourado, com confetis, do Bruno Sendas. Ah, não reparei, Yeah. não. E, como se ainda não fosse pior, eles enganaram-se, né? E puseram por cima da imagem do Bruno a imagem do António Paulino. E só depois é que puseram a imagem do Rafael. Ah, eu estava tão ainda. Como é que Mas eu ia olha, eu dizer? só reparei nisto, eu estava a gravar a minha reação. E eu não reparei enquanto estava a gravar a minha reação. Eu depois voltei atrás porque eu queria rever outra vez a cara deles e não sei o quê. E quando revi a segunda vez, na box, é que eu vi, para lá. Eles enganaram-se completamente aqui na Ei, que imagem do cena. vencedor. Yeah, Pronto, mas tens lá que está, ver. também só reparaste à segunda vez, eu não Sim, vi só duas. reparei à segunda Eu ainda vez, estava sim. tão assoberbado, vá, falta de melhor termo, com os Sim, resultados, sim. que eu nem reparei nisso, E portanto, confesso. eu só penso, Fail. que fail, isto é mesmo The Voice, tipo, que fail, enfim, pronto. Depois, outra coisa que eu reparei, todos os anos, ou pelo menos desde há alguns anos tem vindo a ser assim, o vencedor da edição anterior costuma ir lá tocar, não é? Apresentar o seu original. Ah, verdade. Este ano não tivemos. No Eu meio de fiquei tantos tipo, convidados, Porque é que podiam ter o arranjado Rafael espaço não para o veio, Rafael. não é? Será que não tem um original? Será que ainda não gravou o seu disco? Não sei, pensei nisso. É curioso, é? Sim, pronto. Realmente, com tantos convidados que trouxeram, podiam ter encaixado lá o Rafael, não é? Pois, não percebo. Depois, outra incoerência que o The Voice fez mais uma vez foi... A primeira revelação foi sem envelope. Depois as outras já tinham envelope. Enfim, mais uma vez o The Voice, tipo, a ser completamente será- random. Percebo e concordo. É curioso, porque... É curioso, não. Eu acho que um dos motivos que possa ter... Para isso ter acontecido é que, como eles revelaram o top 3 e não os 2 menos votados, eram 3 envelopes para abrir, eles podiam achar que era muito. Eu acho que eles vieram ter trazido 2 envelopes e diziam o quarto e o quinto. Era só Concordo, isso que mas eles dado tinham que eles fazer. fizeram ao contrário, Pois, é isso que eu estou a dizer. Eles certo. podem ter visto isso dessa forma, digo eu. Enfim, incoerente. Olha, acho que a produção devia estar bêbada porque eram só erros. Erros atrás de erros. Pronto. Sim, E percebo. depois, para terminar, eu queria só dar aqui um shout-out à Maria Petronilho. Eu comecei a ver assim a Maria Petronilho, né? Não sei, na final, depois comecei assim Sim. a pensar e penso: olha, eu gosto dela. Eu gosto da vibe dela. Gosto dela como apresentadora digital. Depois comecei a compará-la com anteriores. Prefiro até, em vez da Catarina Maia, por exemplo, que era a anterior a ela. E portanto, olha, eu acho que foi uma boa adição ao The Voice. Eu acho que ela parece-me ser genuína quando está assim a falar com os concorrentes ou os convidados. Parece que está sempre bem disposta. Eu gosto da vibe da Maria Petronilho e gostava que ela se mantivesse como apresentadora digital. Portanto, está aqui um elogio à Maria. Pronto, queria só deixar essa nota. Ok, eu concordo com a parte da Maria Petronilho, eu acho que ela realmente tem uma boa energia, é uma pessoa muito simples a apresentar, acho que até é um bom complemento à Catarina Furtado, se formos por aí, mas sinceramente não sei se sou da tua opinião relativamente à Catarina Maia, parecem-me 2 registros parecidos, portanto acho que qualquer uma das duas se enquadraria como repórter digital. É a minha Ok, opinião. pronto. Eu acho que prefiro a Maria. Parece um bocadinho mais genuína do que a Catarina. A Pronto, é forma uma questão assim de gosto falar, pessoal, diria eu. talvez. Acho curioso porque todos, já acabaste já? Já terminei. Praticamente todos os pontos que tu falaste parecia pontos à Zé Miguel e os pontos que eu falei parecia pontos à Rita. Pronto, Sério? Ok. E pronto, Senti olha, muito acabou a minha extensão gigante de Voice Spy. É verdade, e muita coisa eu não apanhei, portanto. Pois mesmo. E agora, passando para o overall do programa, o que é que eu achei? Queres falar já do overall ou queres só ir às sondagens que tivemos no início da gala? Porque isso foi antes de qualquer atuação. Se calhar podemos, num instante, dizer o que é que o quadro Sim, mostrava. posso tocar nas sondagens. Pronto, nós começámos com as primeiras sondagens e eu quando vi Eu o fiquei Emanuel em estupefacto. quinto, lá Ai. está, os que nós mais gostávamos, o Emanuel e o Rafael quarto e E o quinto, Rafael em pensei, quarto, lá está. yeah.
Pronto, eu aí pensei, ok, eu não vou ter hipóteses com o Emanuel. Este ano o meu vencedor não vai ganhar. Foi o que eu pensei mesmo. Ahm, Lá está, António Paulino em primeiro, não tive grandes... O que é que o Bruno Sendas também estava a fazer em segundo? Eu acho que o maior choque foi mesmo Pronto, não estava à espera do Emanuel estar em quinto e o Bruno Sendas Em em segundo? segundo. Portanto, foi aqui primeiro, quando vi estas primeiras sondagens, foi, Sondagens? epá, pode ser que isto mude, mas está muito agreste. Eu diria que o Muito António em agreste. primeiro e o Lucas em terceiro foi o que menos nos surpreendeu. não é? Certo, sim. Mas Queria pronto, também dizer-te, Rita, sim. desculpa, só para Sim, terminar, diz. eu lembro-me bem, por isso é que vou dizer isto, quando na edição do Gabriel da Rose também mostraram sondagens no início da gala, ele acabou em segundo lugar, não é? Mas nas sondagens iniciais ele estava em quinto e último. Pois. E ele se foi de quinto para segundo. E ou seja, às vezes há reviravoltas no meio da gala e nós vimos isso acontecer. O Rafael estava Mas, em quarto por e depois exemplo, subiu. de quinto para primeiro, se calhar nunca vi. É mais difícil, isso se calhar, Sim. isso não. Pois, Mas mesmo o Rafael, olha, o Rafael foi de quarto para primeiro. verdade. Somos verdade. por aí, Sim. portanto, Mas pronto, achei logo que esta gala promete, pela Pois, negativa. percebo. Foi o que eu achei. Pronto, em relação ao overall da gala, eu achei uma gala ok. Morna. Teve momentos bons, momentos menos bons. Lá está, para uma final, nada de especial. Pronto, é o que eu te Ok. posso dizer. Eu concordo, Rita, com a tua análise. Para mim, aliás, nós tivemos viemos numa semifinal forte para uma final Pois. que, a meu ver, deixou a desejar, e eu até acho que houve várias performances, por exemplo, de duetos que foram mais fortes do que performances individuais. Portanto, não Consigo sei, achei perceber. tudo um bocado Pois. tremido. Estamos mais ou menos de acordo, sim. Sim, Ok. E vamos começar então agora pelos duetos, não é? exatamente. Começamos com o primeiro da noite, que foi La Llorona, a música que foi cantada pelo Rafael Alves e pela Gisela João, que já até falámos disso recentemente. Ela esteve na final de há uns anos com o Rodrigo, o cantor da equipa dos Ambus, que Pois ganhou. foi. Portanto, aqui uma repetição de convidado. E inclusivamente a Gisela João, acho que foi o mentor exato do último da Voice Gerações. Portanto, parece que está aqui muito enturmada já com a família do The Voice. O que é que eu achei? Olha, foi para mim uma bela atuação, bela sincronia entre os dois, muito sentimento, foi bem cantado. A música é lenta e talvez por isso eu nem sempre consegui estar 100% conectado, mas acho que foi bastante bom e eu dei 8,5. Eu gostei. Ok, Jesus. Discordo. E, aliás, digo-te já, para mim foi a atuação da noite. Ok. Rafael e Gisela foi a atuação da noite. Há bocado disseste que os duetos até alguns foram melhores que as próprias atuações individuais. Aqui foi, para mim, foi o melhor dueto e a melhor atuação da noite. Eu dei 10 pontos. Eu achei perfeito. O Rafael e a Gisela pareciam dois profissionais e que parecia que estavam a cantar um original deles. A cumplicidade entre os dois, a intensidade com que estavam a cantar a canção, a própria Gisela, o Rafael, sem desafinações, vozes perfeitas. Pareciam um só. Foi o que eu senti. Portanto, foi perfeito. 10 pontos. Ok. Tu acho que vais acabar a temporada a dar mais 10 do que eu. É verdade, bolas. É verdade. Depois, o dueto da Sara, que foi o Bruno Sendas com o Pedro Brunhosa. O Pedro Brunhosa também já não foi um convidado de finalistas, a cantar com finalistas. Tinha essa É ideia. capaz. É que já começa a haver repetições, né? Já são tantas Pois. edições. É capaz. Exato. O que é que eu achei? Pronto, não sou fã do Bruno, como já é sabido, mas eu até achei que foi um momento bonito entre os dois. Porquê? Porque havia a voz grave, que era cantada mais pelo Pedro Brunhosa, e os agudos estavam entregues ao Bruno, e acho que se fez ali uma junção em que as harmonias até tiveram bonitas. Eu gostei, combinaram bem os dois. Foi uma atuação bonita, mas nada de extraordinário, e acabei de dar 7 pontos. Olha, tu até me estás a fazer aqui repensar. Repensar Então. a pontuação do Rafael com a Gisela, por causa agora do ok. Bruno e do Pedro. Não, mas por causa em comparação com o Bruno. Ah. Olha, eu acho que eles cantaram Eu Não Sei Quem Te Perdeu, eu acho que foi uma bela surpresa de dueto. Confesso que eu não estava à espera de algo tão bom. Muito intimista, muito bem cantado pelo Bruno, com delicadeza, doçura, controle vocal. Provavelmente, a meu ver, a sua melhor prestação, ou das melhores, e irónico ele ter cantado com um convidado que veio tocar piano, que era quase a imagem de marca do Bruno. E eu dei 8,5, que no fundo foi a mesma pontuação que eu dei à atuação anterior. E agora estás-me a fazer pensar, mas Não foi devido à igual.
Não foi Pronto, igual. para ti, mas devido à surpresa que o Bruno provocou em mim, eu vou manter Ok. e Ok. dei 8,5. Eu gostei, Tá eu bem. gostei bastante. É assim, eu dei 7, eu não gosto do Bruno, mesmo assim eu desfrutei. Acho que Sim, tiveram pronto, teres dado um ok. 7 ao Bruno, já não é mau. Bom, Ok. sim. Avançando então para o António Paulino, um dia hei de voltar, cantou com o Buba Espinho. Olha, tu há bocado falaste de que apareceu um convidado atrás, não é? Um cantor, tu não sabias quem era na atuação deles. Foi nesta, não foi? Foi Do nesta, António com o sim. Buba. Sim. Olha, eu se calhar também não vi porque eu digo-te, eu tive muita dificuldade em manter-me concentrado nesta atuação de início ao fim. Foi difícil, juro-te que foi. Eu estava a tentar e não era por questões de sono, porque isto ainda foi numa fase Sim. quase inicial da gala, mas eu estava de género. Não sei, eu confesso também, o Buba Espinho não é um cantor que me diga muito. Lá está, ele canta alentejano, não é a minha praia, não é aquilo que eu gosto. Portanto, ver dois cantores a cantar canta alentejano parece que só redobra a falta de motivação que eu tenho a ver a atuação. Eu acho que foi bem cantado, mas apenas isso. Para mim faltou entusiasmo, algo mais vibrante. E lá está, é um estilo que não me fascina. Eu posso ter sido um pouco duro aqui, mas teve que ser de acordo com o que eu sentia. Eu dei 6 pontos. Nada contra o Buba, porque ele é Sim. bom cantor, mas dei 6. Olha, eu ao longo desta gala, desta final, houve vários momentos em que eu revirei olhos e pensei, pus a mão assim à cara e pensei, eu não aguento mais, eu estou cansada. E não era por estar com sono, era porque, pá, eu estou mesmo cansada, sabes? De certos estilos, de certos cantores, estou mesmo cansada. Pronto, Sim, eu não sim, tenho percebo. nada contra o Buba Espinho, ele tem imenso sucesso. Eu é que não sou É fã isso. deste género musical e, portanto, foi como tu, eu tive tanta dificuldade em manter-me focada na atuação, só me tirar ao telemóvel, tipo scrollar. Estás a ver? E fizeste-o. Ah, acho que fiz durante uns segundos, pronto, só mesmo para ver se passava mais rápido a atuação, mas eu estava a ouvir. Opá, olha, foi uma atuação banal, tiveram os dois ok. Eu não senti que, por exemplo, o António tivesse com um sinal menos. Não, tiveram os dois ok, eu dei 6,5. Pronto. Ok, um bocadinho mais do que eu. Não tiveram mal, mas opá, foi mesmo daquelas que eu tipo, por favor, eu não aguento. Exato. Foi a minha reação, Um pronto. bocado tortuoso, desculpem, É mas acho isso, que foi é. aquilo que nós sentimos. Depois, o último dueto que tivemos foi entre Penúltimo. o Lucas... Desculpa, o penúltimo, são 5 concorrentes, desculpa. O penúltimo dueto que tivemos foi do Lucas e do Ivandro. Eu quando vi esta junção do Lucas e do Ivandro pensei, ok, isto tem tudo para resultar, não é? Se calhar têm estilos semelhantes. O que é que eu achei? Um bocado como o António e o Buba Espinho. Olha, eu achei um dueto muito bonito. Combinaram os dois super bem. Eu acho que eles até em termos vocais têm as vozes muito parecidas. Acho que a música assentou lindamente ao Lucas. Ambos tiveram tempo de brilhar, o que é bom. E pá, eu gostei imenso, eu desfrutei imenso e fui super focada na atuação deles. Gostei mesmo e dei 8,5. Eu gostei muito. Ok, parecido a ti, só discordo das vozes serem parecidas, eu acho que são vozes bastante distintas, mas que se fundiram e tu isso, pronto, e tu disseste bastante bem, fundiram-se bastante bem. E o Lucas realmente acompanhou muito bem o Ivandro, que é um grande cantor. Eu não acompanho o trabalho do Ivandro, confesso, ele já participou no Festival da Canção há uns anos e eu aí pude perceber o vozeirão que ele tem, mas de facto, que grande voz. Eu até pensei, olha, que se ele fosse concorrente, seria um concorrente one to watch, porque ele de facto é muito bom. Ele, pelo Mas visto, pronto. já participou em programas tipo Ídolos, acho eu. Portanto, Ah, foi? Ah, isso sim, eu não acho que sabia. sim. Mas Ok. cá não chegou muito longe, porque eu nunca tinha ouvido falar Pois, dele eu também antes não. dele ficar conhecido. Pronto. Lá está, mas foi o que tu disseste, eu gostei, manteve-me atento do início ao fim e eu dei 8 pontos. Não, Ok. não dei tanto quanto tu, mas gostei. Ok. Ok, e agora o último dueto, não é? Que sou eu a comentar, certo? Sou eu. Foi o Emanuel Almeida, cantou Não Sei De Onde. Eu não sei se isto era uma música da Cuca Roseta, porque ela cantou com ele. Sabes se era? Era. Ok. Era, sim. Não, isto porque, por exemplo, a La Llorona é a música da Gisela João. Pois, essa música não é dela, pois não, é verdade. Eu acho que não. Deixa-me só Mas confirmar. acho que foi o único dueto que não cantaram a música do cantor. O resto eram músicas Pois. dos cantores. Exato, olha, não Aqui sei era da se... Cuca porque eu não é ouvi a Catarina a dizer esta música foste tu que escreveste, não sei o quê. Ok. Pronto, peço desculpa se isso me passou. Seja como for, então. Eu adoro ouvir a Cuca. A Cuca tem uma voz que nunca mais acaba. Começo já pela convidada. E realmente, lá está. Ela mesmo da Voice Kids, enquanto mentor, ela sempre podia subir à palco e cantava com os concorrentes. Portanto, eu gosto muito da voz dela. De facto, é uma voz que mesmo sendo de fado, eu acho que é elástica e vai para o lado do fado. Portanto, gosto bastante. Agora,
tenho que fazer aqui esta ressalva. Porque é que eu também falei disto? Eu sinto que este momento, deste dueto, deveria ter tido uma gestão melhor de quem canta o quê? De quem canta qual parte. Porque eu sinto que o Emanuel acabou por ser prejudicado pelas partes que lhe tocaram, ou que não lhe tocaram, mas ainda assim teve um belo controle e projeção de voz e ao mesmo tempo eu acho que ele foi harmonioso a cantar com a Cuca. Só que eu senti mesmo que houve mais entrega da parte da Cuca do que do Emanuel. Sempre que passava para o Emanuel, ele não podia brilhar tanto. Foi o que eu senti. E por causa disso eu não pude ir além de 7,5. Eu infelizmente vou ter que concordar contigo, mas a minha pontuação não revela o que eu vou dizer. Eu acho que era por ser o Emanuel. Pronto. O que é que eu achei? Achei uma atuação bonita. Acho que tiveram os dois bem cúmplices. A par, se calhar, da Gisela com o Rafael. Se calhar foi aqui o dueto que se calhar também estava mais à vontade. Mas eu concordo. Eu achei até que a Cuca brilhou mais do que o próprio Emanuel. E se calhar não aqui é a divisão das coisas ou não ficou bem feita, ou então a Cuca é que lhe apeteceu brilhar e não deixou as boas partes para o Emanuel. Isso também não é bonito, não é? Se tiver isso também não é bonito, é verdade. Portanto, realmente, eu estou de acordo contigo. Sempre que o Emanuel cantava, eu penso, não, estou a gostar mais da parte da Cuca. Não... Pá, mas ainda assim, o Emanuel cantou bem, ele tem uma boa voz e acabei de dar 8,5. Mas se calhar foi exagerado. Se calhar, mas eu percebo, ele não esteve mal, mas não deu para brilhar. Sim, e assim, numa atuação em que, ok, é com um convidado, mas eles estão a ser avaliados, as estações estão abertas, não é? Portanto, não sei se isto foi a produção, se foi a Cuca, devia ter dado aqui outra volta. É verdade. Pronto, terminando então os duetos, vamos agora avaliar as atuações individuais e começámos pelo Lucas Pina, que abriu a gala, neste caso. You are the reason. O que é que eu achei? Olha, eu não gostei desta abertura de gala, de uma forma geral. Honestamente, não me consegui conectar a 100% com esta atuação de Lucas. Houve partes em que senti que ele estava abafado pela banda. Algumas notas acho que foram um bocadinho gritadas. E, portanto, não foi de todo a melhor atuação de Lucas. E para uma final, eu esperava mais deste concorrente. Acabei a dar 6 pontos. Ok, uma discordância aqui. Eu acho que o Lucas cantou bem, foi afinado, teve notas prolongadas bonitas e colocou algum sentimento na atuação. A parte é que eu concordo contigo. Eu achei que ele saiu melhor no refrão do que no resto da canção. Realmente houve partes em que eu sentia que, ok, não me estou a conectar a 100%. Parecia que me faltava algo. Ainda assim, eu decidi privilegiar aquilo que eu gostei, porque eu realmente gostei mais da atuação do que tu. Isso vai-se notar pela pontuação. Eu dei 7,5. Ok, claramente gostaste mais do que eu. Eu claramente não gostei assim mais. Sim. Ok, vamos mais um revirado de olhos, força. Estou a brincar. Exatamente, desculpem. Exato. Avançando então para a segunda atuação da noite, foi o António Paulino com A Moda do Chapéu. Eu não conhecia este tema, como também não conheço a maioria dos... Como é óbvio, também não, portanto. Exato. Bom, eu comecei por dizer assim, eu não percebo o fascínio do Fernando Daniel e aparentemente do público por este concorrente. E para já, deixa-me dizer-te, porque o Fernando Daniel a comentar a atuação do António Paulino dizia que ele tocava esta música para os filhos, ou cantava para os filhos adormecerem. Ou seja, dá mesmo a entender que o Fernando Daniel está deslumbradíssimo com o canto alentejano e pronto, eu não estava nada à espera deste outcome. Nada contra, cada um gosta do que gosta, mas, meu Deus, isto realmente, se calhar... faz com que ele fique um pouco deslumbrado demais, pelo menos no que diz respeito ao António Paulino. Pronto, para já, eu vou dizer uma coisa, eu estava a ver, eu não vi quase nenhuma VT, tenho que admitir, a Rita é que é mais fã, e no caso da VT do António Paulino eu passei à frente, mas quando eu estava a passar à frente e via os frames da VT, não é? Tipo aqueles quadradinhos que aparecem nas boxes, pronto. E eu vi um frame que era um coro atrás de senhores mais velhotes. E eu pensei assim, isto ainda devem estar a mostrar a atuação da anterior do António Paulino, ou há duas galas, já não me lembro, em que ele também tinha esse cor atrás. Eu pensei, ok, de repente ponho play e vejo, não, isto já é a atuação dele, então tive que voltar um bocadinho atrás para pôr de início. Ou seja, logo por aí repetiram o cor daqueles senhores atrás, eu pensei, ok, não traz inovação, estamos a ver exatamente a mesma coisa. Depois, parece-me sempre, Rita, diz-me se tu concordas com isto ou não, que o António Paulino, eu comecei a ter essa percepção para aí há 2 ou 3 galas, que ele costuma estar fora de tom em certas partes, que ele parece que está a cantar num tom só, ou seja, como se não estivesse a desafinar, só que é um tom diferente do tom da canção. Algo que eu, lá está, sinto que já aconteceu antes. E para terminar, não consigo sentir emoção, ele parece-me sempre distante, parece que às vezes está a pensar na lista de compras enquanto está a cantar,
Claro que ele tem até uma voz relativamente bonita de se ouvir, não digo que é totalmente desagradável, mas eu não consigo me identificar ou gostar e eu dei 5 pontos. Olha, o que é que Só eu, para não o que dar é que- negativa, que eu dei o que é 4 que na eu semana tenho a passada. dizer? Ah, vou-te ler o que escrevi. Outra vez o coro, porque aquele coro tinha aparecido na semifinal. Exato, Portanto, pronto, outra foi a vez semana o passada. coro, que se cante, fartinha, aquela nota final, ele assegurar aquela nota final foi tão mal de se ver. Pois Foi foi, a tão nota mal de se ver final. que eu Pois pensei, não, foi. 4 pontos, eu tenho que dar negativa a Ok. isto. Estou farta, eu não aguento mais o António. E eu nesta altura do campeonato só pensei, eu não acredito que este concorrente vai ganhar, porque eu estava mesmo farta, estava mesmo cansada já. Foi outro Concordo em viradores. absoluto. Pronto, Concordo em 4 absoluto. pontos. Eu acho que só não tem negativa porque eu já lhe tinha dado 4 a semana passada e eu pensei, ok, tu tens uma voz. Mas compreendo perfeitamente o teu 4. Aquela nota Invertemos uma final, coisa o aqui. Hugo até estava ao meu lado, mas ele estava a jogar, só que por isso, por favor, ouve antes da nota final. Ele ficou tipo, ixi, assim com meia vergonha alheia. Não, Tipo, pois. ixi, Agora se calhar foi uma nota ouvir-te, tão má, meu eu Deus. desceria para a negativa, sim. E depois, sim. o que me deixa ainda mais chocada é o Fernando Daniel, é um cantorzaço, super renomeado. Como é que ele está tão deslumbrado por este concorrente? Eu não percebo, juro que não entendo. É algo que eu Também não nunca vou entendo. entender. Pronto. Sim. Vamos passar então para o próximo concorrente, que foi o Emanuel. O que é que eu achei? Celine Dion, não é? Exato, My Heart Will Go On. Eu acho que foi mais uma bela atuação do Emanuel. Se calhar houve ali uma outra nota que se calhar ele tenha exagerado um bocadinho, pronto, e não tenha ficado tão agradável de se ouvir. Eu não sei se calhar foi pelo facto de ele estar a ouvir que estava em quinto e que se calhar sentia que tinha que dar mais, não sei. Senti que houve ali uma outra nota que ele exagerou. E portanto não correu se calhar a 100%, mas ainda assim foi muito bom, ele canta muito bem, super carismático em palco, que é uma das valências do Emanuel, mas não foi a melhor atuação dele, mas ainda assim dei 9 pontos. Eu gostei muito. Pois, sabes que o Emanuel é dono de uma grande voz e grande capacidade vocal. Eu sinto é que depois da atuação dele da semifinal, em que ele cantou Purple Rain, era difícil fazer algo ainda melhor. E sinto que esta atuação ficou um pouco aquém das capacidades do Emanuel. Pareceu-me, e tu meio que focaste nisso, demasiado teatralizado, levado para o dramatismo a um nível um bocadinho excessivo, a meu ver. Eu preferi que esta atuação tivesse sido um pouco mais simples e acho que mesmo o próprio indumentário dele, que ele estava de vermelho, não me ajudou muito. Ainda assim, claro, que vozeirão, notas muito difíceis, bem atingidas. Estamos a falar de parâmetros elevados porque é o Emanuel. Ele teve uma nota prolongada lá para o fim que foi muito bonita e eu acabei de dar 8 pontos. Ainda assim, uma boa pontuação. Sim, eu se calhar esta gala dei pontuações demasiado altas, mas era por ser o Emanuel e se calhar Pois, foi um bocadinho mais pelo coração, mas eu percebo perfeitamente a tua nota e não acho descabido. é isso, tive que tentar ser justo. Quarto concorrente, Bruno Sendas, com Ouvi Dizer, portanto, cantor da Sara, não é? Olha, Rita, eu sei que tu... Filipe Pinto, não é? Não é isso que quis dizer. Filipe Pinto, por acaso sempre me lembrei mais do Guilherme, da equipa do Fernando há uns ok. anos, que ele também chegou a cantar isso, mas sim, inicialmente Ok. Filipe Pinto, aliás, eu conheci a música pelo Filipe Pinto. Eu também, sim. Pronto, o que eu ia dizer é, na edição passada tínhamos o Bruno que tu não gostavas, eu gostava dele. Este ano temos um Bruno que tu não gostas, eu também acho banal, mas eu sinto que gosto mais deste Bruno do que tu, também uma vez mais, porque eu senti que o Bruno surpreendeu nesta final, deixou o melhor para o fim, o melhor dele para o fim. A bela atuação, a meu ver, foi bem cantada, numa música nada fácil, teve garra, teve controlo e manteve-me atento de início ao fim, o que foi bom, porque às vezes nem sempre acontece com o Bruno. Eu só sinto que precisava de mais energia e claramente que obrigá-lo a estar parado em palco, porque ele tinha uns triângulos vermelhos a rodeá-lo de cima a baixo e ele não se conseguia movimentar muito. Eu acho que isso não ajudou, porque eu gostava que ele, já que estava finalmente fora de um piano, eu gostava que ele tivesse andado um pouco mais pelo palco. Se calhar não é tanto a cena do Bruno, mas podia ter arriscado nesse sentido. E tu até chegaste a comentar antes que se calhar a Sara desistiu do Bruno cedo demais porque nunca achou que ele pudesse chegar tão longe, mas se calhar agora, como viu que ele passou à final, deve ter pensado, ok, vamos aqui inovar um pouco, e acho que só o ajudou, foi até uma lufada de ar fresco para o Bruno. E eu dei, se calhar a Rita está a discordar já com a cabeça, mas eu dei 8 pontos, eu gostei. É assim, agora só comentando a questão dos triângulos, que ele estava lá dentro. Sim, Se calhar foi uma decisão de propósito, porque se calhar ele não se mexe muito em palco e foi uma forma de o manter ali meio encapsulado. camuflado. Pronto, não sei. Não sei, pronto. Talvez. Discordo. O teu 8 é descabido, aliás. O que é que eu achei? Primeiro, esta música é do Filipe Pinto.
Pronto. E portanto, eu só tenho essa versão nos meus ouvidos. Tudo o que vier Qual- cantado a seguir não se chega sequer aos calcanhares. Pronto. Qual Ornatos Violeta qualquer, não é, Rita? Sim, Filipe Pinto. exatamente. Peço desculpa por Ornatos Violeta, mas esta música para mim é como se fosse o Filipe Pinto. É assim, o Bruno esteve ok. Realmente não estava à espera, até pensei, pronto, aqui uma coisa diferente, ok. Tudo bem, não está a ser desagradável, longe disso, ok. Houve ali umas notas mais graves que ele até custou-lhe um bocado a prolongar, essas notas mais graves, lá está. Falta-lhe algumas valências, não é? Ainda assim, achei ok, portanto dei 6 pontos. Acho o teu 8 muito elevado, pronto. Desculpa, e o teu 6 é muito baixo. Não, desta Ou seja, vez é muito não baixo. consigo concordar contigo. Pronto, vamos passar para a última atuação individual. Nem antes de deste sabermos hipótese de continuar a falar. Desculpa. Pensava que já tinhas acabado. Não, mas ia só dizer que pelo menos, se calhar, entre os dois Brunos, preferes este, não? Porque tu, Bruno, da edição passada sim, achavas prefiro mega este. desafinado. Não, este não desafina assim tanto. Sim, prefiro este. Ok. O outro desafinava, eu acho que o outro só lhe dava negativas. Este aqui não. Sim. Pronto. Agora, última atuação individual antes de sabermos o top 5 e o top 4 foi então o Rafael Silva. Rafael Alves. Escrevi Rafael Silva, porquê? Que estupidez. Rafael Alves, já parece o Zé agora, Jesus. Rafael Alves, peço Não sei, desculpa. vou buscar o Silva, é que não há nenhum Silva, Pois, mas pronto. pois não, que estranho. É assim, eu sinto que o Rafael está sempre a cantar o mesmo estilo de música, um bocado como o António. Aquelas músicas assim, cantadas com uma voz de mulher e que são assim mais baladas. Pronto, se calhar gostava de ter visto algo diferente. Se calhar este é o ponto mais negativo. Mas, ainda assim, ele tem uma voz incrível. Aliás, a voz dele é uma voz mesmo ímpar. É difícil de compararmos esta voz do Rafael a alguém que já tenha passado no The Voice, porque é realmente uma voz diferente. E eu gostei, só gostava se calhar de ter visto um registro um bocadinho diferente do Rafael, mas ainda assim dei-lhe 9 pontos. Muito bom mesmo. Ok, pelo início achava que ias dar uma pontuação diferente. Já estava a tentar... Queria ver algo diferente, se calhar, mas pronto. Ok. Estranho dizê-lo, mas eu não amei esta atuação do Rafael. Eu acho que se deveu à escolha musical, eu concordo contigo. A música parecia que não saía muito do sítio, apesar de ele ter uma voz super elástica e poderosa, isso é inegável. Ou seja, eu gostei que ia B, mas a verdade é que não me prendeu. E achei curioso porque, aqui uma à parte, a Sónia tinha um comentário, o comentário dela vinha num papel. Ela escreveu. Pois era, parecia E um acho que isso poema, foi estava tão bem parece quase um escrito. poema, estava muito bem escrito, realmente Sim, foi sim. muito sentido, realmente vê-se que a Sónia tinha uma adoração pelo Rafael, É mesmo. o que parece que ainda ajuda mais a cereja no topo do bolo, porque ele ganhou, não é? Mas achei curioso, acho que foi a primeira vez que vimos um jurado a comentar com um papel. Pronto, não tendo eu adorado, mas dando crédito porque ele tem uma boa voz, se calhar vais-te surpreender, eu dei 7,5. Tão baixo. Eu gostei mais da atuação do Bruno e do Emanuel, por Ai, exemplo, do que do Rafael. não. Sim. Não. Ok, discordamos por completo. Ok. Sim. E agora vamos ver. E olha que então... não demos Diz. pontuação igual em nenhuma atuação, penso eu. Pois não. Ainda faltam as 3 últimas, mas. Faltam as até 3 agora não. últimas, exato. Sim. E agora vamos ver a nossa reação, não é? Ao quarto Antes e ao quinto só, lugar. antes só de vermos a reação, só comentar muito rapidamente que lá para o meio das atuações eles voltaram a mostrar sondagens. Pois foi. E só dizer aqui rapidamente que se manteve o 5º lugar de Emanuel, portanto eu já estava... Eu aí perdi mesmo a esperança. esperança. Mesmo. Eu por acaso ainda pensei, olha, se calhar porque ele aqui ainda faltava a escatuar, e eu pensei, pode ser que ele ainda consiga. 4º lugar o Bruno, desceu, não é? Depois o Lucas a manter o 3º lugar, o Rafael subiu para 2º e o António manteve o 1º lugar. Portanto, eu comecei a pensar, se o António me ganha e a Rita tem razão, porque era a tua previsão, eu pensei, não pode ser. Mas sim, agora pronto, depois disto vamos avançar então para a revelação dos 5º e 4º lugares, aliás, para a revelação do top 3, não é? Porque como falámos há pouco... Pois, não sabemos realmente quem ficou as em posições quarto ou certas. quinto. Pronto, aqui só um pequeno disclaimer e como acontece todos os anos, por norma, eu estou a ver na sala, tenho a minha namorada a dormir no quarto, portanto eu tenho que falar sempre baixo. Certo. Ok, portanto provavelmente não se vai notar muito a minha voz, na por cima tínhamos esquecido de levar o microfone para a sala e como ele estava aqui no quarto não o vinha buscar com medo que ela acordasse, portanto vou ter que usar o áudio do telemóvel, pode não ser muito perceptível, é o que é, e pronto, quero pedir já desculpa por isso e sim, não pude, mesmo quando celebrei, não pude celebrar com gritos, né? Teve que ser tudo muito alto, silencioso. Do teu caso, Rita, acho que não, né? Tudo normal. Não, estava tudo acordado cá em casa e tinha luz, tinha som, tinha tudo, olha. Podia Ok. gritar, podia chorar, podia fazer o que quisesse. Exato.
Pronto, então melhor para ti. Vamos a isso. Já vamos depois então confrontar aquilo que foi a nossa previsão, daquilo que foram os resultados reais, mas agora vejam as nossas reações, minha e da Rita, ao top 3. Bem, vai-se agora saber os primeiros resultados. A Catarina disse agora que vai revelar por ordem aleatória os 3 mais votados, portanto vai ser assim essa ordem. E vamos ver, pronto, está muito negro para o Emanuel, tenho zero esperanças. O Emanuel, das 2 vezes que mostraram, estava em 5º lugar, e o António Paulino em primeiro, pronto. Portanto, tenho zero esperanças que passe o Emanuel. Diria que Emanuel e Bruno Sendas... Emanuel quinto e Bruno Sendas o 4º lugar. São as minhas previsões, vamos lá ver. O público é soberano. Foi você que decidiu, foi você que votou. Os 3 mais votados, que mais telefonemas receberam entre os 5 finalistas desta noite foram... Os 3 candidatos entre estes 5 finalistas que estão a representar os seus 4 mentores, aqueles que foram mais votados por si, foram, por ordem aleatória, Lucas Pina. Lucas Pina. Deve ter sido o 3º. Quer dizer, sim, talvez o 3º. Próximo finalista a disputar a finalíssima ainda desta noite. Agora vai ser António Paulino ou Rafael Alves. Que também reuniu o maior número de votos da sua parte, da parte do público, é... António Paulino. António Paulino. E agora vai ser o Rafael Alves. Falta apenas um finalista. Entre os 3 que estão aqui ao meu lado, Rafael, Emanuel e Bruno, há mais um finalista que foi mais votado por si, por isso mesmo vai poder disputar a finalíssima daqui a bocadinho. Essa pessoa, esse finalista é... Foi você que decidiu. Rafael Alves! Exato. Pronto. Não houve mudanças. António Paulino primeiro, Rafael Alves segundo e em terceiro deve estar o Lucas Pina. E pronto. Olha, ainda bem. Não fomos ver a final ao vivo. É só isso que eu tenho a dizer. Vamos lá então para a relação do top 3. Não posso falar muito alto. Já tivemos surpresas nas sondagens esta noite. Tudo indica que o Emanuel poderá despedir-se de nós agora. Eu estava que isso não acontecesse. Se tivesse que prever, diria que o António e o Bruno estão no top 3. Portanto, restaria um lugar, provavelmente poderá ser do Rafael. E isso significaria que teríamos de nos despedir quer do Lucas, quer do Emanuel e deixar os Calemas sem concorrentes. Será que isso vai acontecer? Não sei, mas espero que o Emanuel tenha conseguido dar a volta por cima e estar pelo menos no top 3. Estou um bocado sem palpites, sem ser o que eu disse. Vamos ver. Os 3 candidatos mais votados. O público é soberano. Foi você que decidiu, foi você que votou. Os 3 mais votados, que mais telefonemas receberam entre os 5 finalistas desta noite foram... Vai ser agora. Os 3 candidatos entre estes 5 finalistas que estão a representar os seus 4 mentores, aqueles que foram mais votados por si, foram, por ordem aleatória, Lucas Pina. Ok, já errei. Lucas, passou. O próximo finalista a disputar a finalíssima ainda desta noite, daqui a bocadinho, é... que também reuniu o maior número de votos da sua parte, da parte do público, é...
António Paulino. Claro que era António Paulino. Parabéns, António. Não havia dúvidas. Falta apenas um finalista. Rafael ou Emanuel, pelo menos um Entre deles os está três que fora. estão aqui ao meu lado, Rafael, Emanuel e Bruno, Será que passa o há Bruno? mais um finalista que foi mais votado por si, por isso mesmo vai poder disputar a finalíssima daqui a Ai, bocadinho. Rita. Essa pessoa, esse finalista é... Foi você que decidiu. Rafael Alves! Parabéns também ao Rafael. Deixem-me só aproveitar para... Rita, lamento. Estou um bocado sem palavras. Dá para rir, porque Emanuel não chegar ao top 3. E o Bruno até esteve melhor esta noite. No convite geral, entendo ter acabado aqui. António, previsível. Lucas, estou surpreendido até, mas ele nunca esteve fora do top 3, na verdade, nas sondagens. E o Rafael, pronto, acho que dos três neste momento é o que merece mais ganhar. Vamos ver o que vai acontecer, mas get it for Rita. I'm really got it. É isso. E por mim também, o Emanuel era o meu favorito, mas eu sei que a Rita até gostava dele mais cedo do que eu e é o que é. Pronto, Rita, já vimos, não é? As nossas reações. isso. Curioso para saber como é que tu reagiste, porque, como é lógico, estamos a gravar isto, eu ainda não vi o teu vídeo nem tu o meu. Temos que ver depois. Temos que ver depois, como é lógico. Mas, a nível de previsões, nós prevíamos que em quinto lugar ficasse o Bruno e em quarto lugar o Lucas. Na verdade, não acertámos. Acertámos só que o Bruno Acertámos ficou um nos deles. menos votados. Mas no Lucas, não. Não sei se tens alguma coisa a comentar. Não sei. Não, nesta altura do campeonato não me surpreendeu. Dizer, desculpa, Não me a surpreendeu. comentar, ou seja, perdemos o Bruno, isso não nos dizia muito, se calhar ainda mais do que mais a ti, mas perdemos o Emanuel, e eu aqui claramente pensei em ti até mais do que em mim. Eu já gostava do Emanuel, e claro que ter um favorito desta final era o Emanuel, mas eu sinto que tu te agarraste a ele mais cedo do que eu. Rita, como é que foi perder aqui o teu... Ok, que tu tinhas visto as sondagens, já estavas minimamente preparada, mas Já estava aqui, preparada, sim. aqui era a confirmação, não é? Tu voltaste um bocadinho àquilo que aconteceu há 2 anos, quando o teu favorito era o Manuel, que acabou em quinto lugar. Como é que te sentiste e não... Quase que até ano sim, ano não. Portanto, se calhar para o ano o teu vencedor, o teu favorito vai ganhar. Mas como é que te sentiste? É assim, o facto de ter havido as sondagens ajudou a preparar preparaste, mentalmente para não sim. ficar tão desiludida. Pronto. E também o facto de não termos ido ver ao vivo também não verdade. foi tão desilusão. Nessa Portanto, parte... eu acabei por aceitar facilmente. Fiquei triste, como é óbvio, mas pronto, é o que é. Eu nesta altura do campeonato já só pensei, por favor que não ganhe o António. Era Pois, o que eu eu depois estava a entendo. começar a pensar, mas pronto. Da minha parte, deixa-me só dizer que obviamente também fiquei triste, e aqui eu comecei logo a pensar, eu tive 4 machadadas esta temporada. Olha, foi a Jéssica, saiu logo na primeira gala, Yeah. foi a Line, saiu na segunda gala, o Manuel saiu na terceira e o Emanuel sai na quarta, em quinto ou quarto lugar. Portanto, Portanto, uma machadada em cada gala. sim, uma basicamente. machadada em cada gala que eu tive. Esta edição, para mim, foi ainda pior do Foi que uma para das a Rita. piores, não é? Sim, Mas mesmo a até nível de em termos resultados, gerais, foi. Ok, e o Bruno, acho que ficaste contente, não é? Não ter, O Bruno porque ele... fiquei, ao menos houve uma semi-justiça e acabou por sair. Pronto. Porque ele na primeira sondagem ele estava no Em top segundo. 2. Yeah, eu fiquei Exatamente. assustada, mas pronto. Olha, do que me lembro de eu ter aqui dito, eu disse que se o Bruno passasse para o top 3, imagina, eu se calhar aqui ficava Bruno ou Lucas, porque, ou seja, já retirava o... Não, o que é que eu estou a dizer? Não, retirava Eu o não estou a António perceber. Paulino, desculpa, retirava o António Paulino a nível pessoal, mas depois o outro lugar eu estava tipo Lucas ou Bruno, porque o Bruno para mim esteve até bem nesta gala. Eu sei que tu discordas, mas é a minha opinião. Mas pronto, já que o António tinha que seguir e pronto, alguém tinha que sacrificar por ele. Sim. Ok. Ok. Agora vamos passar para as atuações do top 3 e começamos com o António Paulino. Antes de Eles tu aqui- avançares, eu estou Sim, sempre a diz. interromper-te. Desculpa, mas é importante. O ano passado nós fomos para as atuações das provas cegas, quando foi o top 3. Era isso que eu ia perguntar. Isto foi atuações de quê? Porque eram repetidas. Foram as atuações que eles achassem que os poderiam ajudar mais a passar ok. para o top 2. Já não ouvi. E acho Ok. que... Pronto, e depois o comentário que eu achei do António Paulino. Era aí que eu ia, Ok, desculpa. ok.
Eu não escrevi muito porque pronto, já estava cansada e um bocado desiludida, né? Ele esteve bem, assentou-lhe a música, acho que até cantou razoável, até dei 7 pontos, olha. Se calhar era uma música. Aliás, este foi o grande La Vila Morena. Acho que até foi. Aqui o António acho que até escolheu bem porque foi na altura a atuação que eu tinha mais gostado dele. E portanto foi uma música que lhe assentou bem e por isso é que eu dei os 7 pontos. O António, realmente ele aqui acabou por ser inteligente, ou o seu mentor, porque ele, se tivesse sido como ano passado, ele tivesse cantado o seu tema das provas cegas, provavelmente não teria beneficiado tanto. A cantar o tema dos tirateimas realmente foi a grande arma do António. O que me enfureceu, porque se tivesse sido o tema das provas cegas eu ia ficar, ok. Porque eu aqui pensei assim, ok, esta sempre foi a sua melhor atuação, infelizmente acho que só poderá vir a consolidar a sua vitória, e nesta situação, nesta atuação, desculpa, que sente mais a sua emoção, e o momento à capela dele continua a ser especial. Só que, lá está, eu não consegui ir além da pontuação que eu dei, porque eu começo-me a fartar deste concorrente. Ainda assim, eu tive que ser justo, e dei 7,5. Tive que ser justo, porque não foi uma atuação má. Percebo. Ok. Rafael Alves, olha, aqui é que eu realmente tinha preferido também a semelhança de António Paulinho, mas isso era para outra mar, que o Rafael tivesse ido buscar a sua atuação das provas cegas, com a qual tu não te identificaste, mas realmente de todas, há de ser a atuação do Rafael mais fora da caixa. Não sei se te recordas bem, que ele foi assim meio teatral, mas sim um teatral mais animado. Pronto, ele resolveu voltar um pouco para a sua zona de conforto, que é aquele tipo de temas, como tu dizes, assim mais sempre este tipo melancólicos, de temas. mais melancólicos, Sim. Exato. Olha, daquelas músicas que demoram a arrancar, eu acho que é um bocado semelhante ao que acontece a outros temas que ele canta, mas cativou-me sobretudo na segunda parte da atuação, com agudos difíceis e poderosos, uma atitude em palco muito boa, ele é compenetrante, melhorou face à sua primeira atuação desta canção dos Tirateimas, que eu fui recordar e na altura tinha-lhe dado 7,5. Eu aqui dei 8 pontos, eu gostei deste tema do Rafael. Sim, eu também gostei, foi uma boa performance, não foi wow, não me tocou assim tanto, mas eu gostei, foi uma performance a Rafael, dei 8,5. Ok, nunca coincidimos, estamos sempre lá perto. Não, falta um, vamos lá ver. Exato. Para terminar, o Lucas Pina, que Mon cantou, Amour. já não me lembro. Pois foi uma canção francesa, ok. Exato, das provas cegas. Mais uma vez eu senti que a guitarra, não sei se outra vez também tinha sido a guitarra dele, ou se foi de outro concorrente, ele tocou ali umas notas que estavam um bocado desafinadas, mas pronto. Mas isso não estraga a atuação, pronto, não o atrapalhou. Foi uma excelente atuação, aqui conseguimos ver realmente aquela rouquidão que ele tem na voz dele. Eu gostei, dei 8 pontos. Ok, não coincidimos, Não. Rita. Não. Uma noite off para nós. Olha, esta é sem dúvida a grande arma do Lucas, à semelhança do que aconteceu com o António Paulino. Acho que dos três, quem escolheu a música não tão bem foi o Rafael, que ironicamente não prejudicou assim tanto porque ganhou, mas o Lucas aqui deixou mesmo... Ok, pensei, ele voltou ao Lucas pelo qual eu me apaixonei, que foi da sua prova cega. O tema assenta-lhe que nem uma luva, com muita garra, intensidade, notas prolongadas, muita força, sentimento muito bom. Eu até escrevi, mas acabou por não acontecer, eu disse, esta atuação pode tê-lo salvado da eliminação do top 3, o que acabou por não acontecer. Eu dei 9 pontos, à semelhança do que lhe tinha dado na prova cega dele. Percebo, foi uma boa atuação. Eu percebo o teu 9, mas pronto. Pronto, gostos. Ok. E então, depois disto, foi a revelação do terceiro lugar. E vamos agora voltar a pôr a nossa reação live dos nossos vídeos e vamos ver e já voltamos para falar da nossa reação. É isso. Vamos agora revelar o terceiro classificado. É difícil, eu só sei que o António Paulinho está no top 2, isso acho que não há dúvidas. Depois, eu diria que o Lucas poderia ficar pelo caminho, mas com esta atuação dele de Mon Amour, eu acho que as coisas podem ficar complicadas para o Rafael. No meu gosto pessoal, eu passava, claro, o Rafael e o Lucas. Vamos ver o que vai acontecer. Agora dava a segunda lugar e queria o António ficar pelo caminho. O nome está aqui dentro deste envelope. Deixem-me só ter a oportunidade de vos explicar. O nome que está dentro deste envelope é apenas um, ok? É apenas o nome do candidato que vai receber deste público inteiro uma grande ovação porque foi eliminado, ok? Mas com um honroso terceiro lugar. Igual ao ano passado, envelope de terceiro lugar. Esse finalista quer dizer que os outros dois irão disputar a finalíssima daqui a pouco. Aquele que é o candidato a abandonar agora a competição nesta grande final é...
Lucas Pina! Ok, a atuação dele não salvou. O Lucas despede-se assim da nossa grande final. Parabéns por tudo, está bem? E boa sorte para a tua vida, está bem? Muito boa sorte. Pois então, na verdade, não houve, afinal, grande surpresa, porque nem esta última atuação salvou o Lucas ser eliminado. Realmente o Rafael é um concorrente fortíssimo, isso vê-se pelos votos também, ainda bem. A Rita previu a vitória do António Paulino, ainda é possível. Eu previ do Emanuel Almeida, que já foi eliminado. As minhas previsões este ano, todas ao lado. Agora, obviamente, estou a torcer pelo Rafael, que era o meu segundo favorito da final. E ainda tem hipóteses de ganhar e de mostrar que a Rita não está certa. Acho que ela ia ficar contente com isso esta vez. És para ver. Bem, vai-se agora ficar a saber o terceiro finalista. Eu diria que vai ser o Lucas Pina. Mas que confusão da Catarina. Inicialmente ela estava a dizer, vou agora dizer os dois que vão passar à finalíssima. Agora de repente recebe um envelope quando não recebeu há bocado. Aqui neste envelope vai estar o nome de um honroso terceiro lugar. Enfim, olha, cenas de produção à The Voice, confusões, mas pronto. Eu diria que vai ser o Lucas Pina. Vamos ver. Quer dizer que os outros dois irão disputar a finalíssima daqui a pouco. Aquele que é o candidato a abandonar agora. Quem me dera que fosse o António Paulino. Mas vai ser o Lucas Pina. Exato. Esta final está a ser zero surpresas. Zero surpresas. Enfim. Já venho fazer o último vídeo. A ver a minha reação de não reação, porque eu já sei que vai ganhar o António Paulino. Mas pronto. Então, já viram a nossa reação? É assim, mais uma vez, ainda não vimos o que é que o outro reagiu, mas eu posso começar. Aqui eu estava tipo um bocado, não é bem poker face, mas eu no fundo já sabia que à partida iria ser o Lucas Pina o terceiro, porque, assim, não mostraram mais sondagens, mas era a posição onde ele estava, em terceiro, e portanto quando eles disseram Lucas Pina, eu fiquei, pois, era o que eu acharia, portanto aqui não há muito mais a comentar. Foi um honroso terceiro lugar para o Lucas. Sim, eu ia dizer que curiosamente portanto, a minha reação, desculpa, estava aqui a pensar noutra coisa, que é o que eu vou dizer a seguir. A minha reação foi muito parecida à tua, de todas as reações, ou seja, a revelação de quem Esta passou foi a mais zen. foi a revelação mais zen que tivemos, porque lá está, na revelação para o top 3 houve mais surpresa e mesmo no vencedor. Aqui eu acho que já saberíamos, até porque nas sondagens o Lucas nas duas vezes foi sólido, estava sempre em terceiro lugar, não é? Portanto, à partida ele iria acabar em terceiro, mas com a atuação do Mon Amour eu fiquei a pensar, será que ele consegue ainda passar o Rafael? Porque eu nunca veria o António fora do top 2, não é? Só por isso. Estás a ouvir-me, certo? Estou. Pronto, dizer aqui também que é curioso porque tenho notado aqui uma tendência fora um ano, que é o terceiro lugar, quem fica em terceiro lugar é o elemento repescado. Se não vejamos. Sério? Estatísticas já José Miguel. Em 2022 a Rebeca Reinaldo foi repescada na semifinal, não é? Acabou em terceiro. No ano a seguir isso não aconteceu porque a pessoa repescada foi a Maria João, que acho que ela foi repescada e acabou em segundo. Depois, no ano a seguir, que foi o ano passado, a Rita Sanches foi repescada, acabou em terceiro. E agora, o Lucas foi repescado e acabou em terceiro. Portanto, ser repescado... E assim, dos 5 lugares, pelo menos este é aquilo que temos a certeza, o Lucas nunca saiu da terceira posição. É isso que eu estava a dizer. Não, foi sempre sólido. Exato. Pois. Portanto, às vezes ser repescado, lá está. Como é por equipas, tu podes ser repescado e até acabar em segundo, ou até ganhar, porque Pois. não é necessariamente o pior, porque se eles fizessem isso sem por equipas, até poderia dar a indicar isso. Pronto, se bem que em 2022 não fizeram por equipas, não é? E a Rebeca até acabou à frente do Coastal na altura. Mas pronto, de dizer que sim, acho que era expectável. Pronto, eu falo sempre muito, mas é isto. E agora a revelação do primeiro lugar, não é? Exato, portanto, aqui estava nervosíssimo e acho que a Rita também, para saber um bocadinho. para saber se seria feita justiça. Vamos ver quais foram as nossas reações e já comentamos. Pronto, vamos ver então o vencedor António Paulino. É só a Catarina dizer o nome dele, portanto, vamos a isso. Vamos saber agora. Tenho o prazer de anunciar que o vencedor desta temporada do Voice Portugal chama-se António Paulino. Chama-se
What? Uau. Estava nada à espera. O António Paulinho teve sempre em primeiro. Uau. Estou chocada. Jesus. Parabéns, Sónia. Venceste pela primeira vez o The Voice. Finalmente vimos o Fernando Daniel a ser derrotado. Bem, estava nada à espera. Pronto. Apesar desta edição ter sido boa, a final foi ok, vá. O Manuel ficou em quinto. Mas pelo menos venceu um concorrente que tinha o pacote todo, vá. Por estar em palco, cantar, mereceu esta vitória, mereceu. Dos que estavam aqui na final, tirando o Emanuel, o meu segundo era o Rafael, portanto, ao menos isso. Jesus. Bom, esqueci-me de comentar no vídeo anterior que os Calema, incrivelmente, e tendo uma equipa forte e com 2 concorrentes na final, não conseguiram chegar ao top 2. Despediram-se assim dos seus concorrentes. Portanto, Fernando ou Sónia, um deles vai ganhar, e se o Fernando ganhar, é mais uma vitória neste caso, mas ao contrário do que lhe aconteceu ano passado, aqui eu não acho justo. Por mim, eu espero muito que ganhe o Rafael, a votação pelos vistos foi muito reunida, e queria que isto fosse bem para a Sónia e para mim, para a Rita, obviamente. Vamos ver o que vai acontecer, mas ter que adivinhar, eu espero, se calhar para António Paulino, mas espero estar enganado, espero mesmo. Anunciar que o vencedor desta temporada do The Voice Portugal chama-se Rafael. Parabéns ao Rafael Alves que venceu esta temporada do Voice Portugal. Rafael, tens de ir embora, vai-te embora, vai para o carro, vai receber o prémio. Vai ter que receber o prémio, parabéns. O Rafael é o grande vencedor do The Voice Portugal, anda cá para mim. Eu festejei como se o meu concorrente favorito tivesse ganho, claramente entre os dois era, mas tipo, isto para mim foi uma vitória até porque o António Paulino não ganhou, o Fernando Daniel não ganhou. Desculpem, mas é o que eu sinto. Muito feliz pela Sónia, a primeira vitória dela enquanto mentora. E muito feliz pelo Rafael, um grande cantor, grande concorrente, realmente. Uau! Belo desfecho. Rita, há de estar feliz. E estamos felizes porque tu não acertaste. O António não ganhou. Acertei a posição do António, foi o segundo. Só não acertei o primeiro. Pronto, Rita, olha, já vimos. Aproveito para te dizer que eu fiz a festa de forma silenciosa porque realmente não podia gritar. Eu festejei por 2 motivos. Primeiro, e este é o principal até, o António Paulino não ganhou e o Fernando Daniel não ganhou. Portanto, eu fiquei feliz, felicíssimo. Okay. Olha, fiquei feliz por isso, porque o Fernando Daniel, eu acho que ele estava convencido que ia ganhar outra vez. E ainda por cima já com o seu canto alentejano. Estar sempre ele a ganhar, o Fernando. Ele só ganhou os adultos uma vez. Em 3 edições só ganhou uma, não é? Mas ganhou a passada. E não era justo sequer. Ele não tinha o melhor concorrente, como aconteceu com o Rafael Ribeiro, que era um ótimo concorrente na edição passada. Portanto, acho que era Ribeiro. Portanto, essa foi o ponto número 1. Pensei... Adoro, ainda por cima foi renhido, portanto podia perfeitamente o António ter ganho. E em segundo fiquei super contente porque, apesar do Rafael não ser o meu nem o teu concorrente favorito, era da Diana Soares, a minha amiga até, ela ganhou, digamos assim, mas ele tinha de facto, era muito consistente, era um ótimo cantor. A Sónia, eu acho que já merecia finalmente ganhar o The Voice, já. terceira edição, e vê-los ali os dois em palco, eu até pensei, isto é quase luta entre a Sónia e o Fernando, que foram, ela chegou a ser mentora dele no Fator X, portanto era quase ali uma rivalidade entre os dois. Verdade. E aqui a Sónia ganhou e pensei, yes, olha, fiquei mega feliz com os resultados, e acho que tu também, mas fala-me de ti. Sim, olha, eu fiquei feliz. Se calhar não, no vídeo que gravei não saltei do sofá, nem me pus a gritar, mas
Eu acho que foi mais uma sensação de alívio. Que eu tive, porque pá, era uma injustiça tremenda se ganhasse o António Paulino. E eu, depois de ver o meu vídeo, eu disse assim: olha, finalmente o Fernando Daniel não ganhou. Eu até dei os parabéns à Sónia, porque foi merecidíssimo. Fiquei muito contente da Sónia ter também ganho um bocadinho deste troféu. Eu sei que não é para ela, mas acaba por ser também um título para ela. Pá, eu fiquei mesmo com aquela sensação de fez justiça. Pronto. Exato, foi justo. E desde a saída, agora que eu estou a pensar, desde a saída da Marisa Liz, que ela ganhava algumas vezes, só tem ganho homens. Ganha o Zambujo, depois o Nininho, mais Vaz Maia, Fernando Daniel e agora o Micael. Pronto. Sim, mas estou a dizer depois da Marisa sair, ou seja, nos últimos anos. Desculpa. Sim. Tem ganho, se bem que a Marisa teve até, que é 2021? 22? 22. Datas 22. Foi 22, pronto, okay. Mas lá está. Nos últimos anos tem ganho homens e agora finalmente ganha uma mulher e foi justo. Justíssimo, pronto. A não ser o Emanuel, que fosse o Rafael, portanto, olha, muito contente. Parabéns, Exato. Rafael, pela Exato, vitória. Parabéns, Rafael, pela vitória. E agora, o mentor que saiu melhor, acho que é inevitável, quer dizer que é a Sónia, até porque ela ganhou. E é curioso, e se calhar até poderá ser para a parte seguinte, mas eu vou já dizer, desculpa, que é, os Calema tinham 2 concorrentes na final e infelizmente não conseguiu que nenhum dos dois chegasse ao top 2. Eu até comentei isso como melhor mentor é a Sónia, não há dúvidas. Tu puseste Calema como pior mentor? Na verdade eu não pus os Calema, é apenas uma observação. Mas desculpa, és tu que começas, portanto eu já falo. Eu acabei por pôr a Sara, mas porque é assim, eu acho que a Sara é sempre uma das grandes derrotadas, porque quem tem um concorrente e o seu concorrente fica nos últimos lugares, tens que ser um dos maiores derrotados, não é? Pronto. Mas por outro lado, os Calema, tendo 2 concorrentes e nem sequer ficou nenhum no top 2 ou ganhou, porque estatisticamente tinham mais chances, se calhar ponho Sara / Calema como os grandes derrotados da noite. Pronto, eu pus só a Sara. Porque realmente ela só tinha um concorrente e nem sequer chegou. Pelo menos os Calema conseguiram que um dos 2 concorrentes chegasse ao top 3. A Sara nem isso. Pois. Ok. Percebo. Eu acerto sim, tu não é de mim. Ok, vamos para o momento up, exatamente. Olha, o momento up, acabámos de falar dele, mas eu digo outra vez com toda a felicidade que foi Fernando Daniel não ter ganho. Desculpa, parece que há uma coisa contra o Fernando, mas... Não, e António... não é? Mas... Pronto, não é de todo. Sim. E António Paulino e Canta Alentejano não terem ganho. Olha, eu fiquei felicíssimo por isso. Desculpem, mas tenho que partilhar. Concordo, olha. Para o momento up, tenho 2 momentos ups. A vitória do Rafael / Sónia. É verdade. E a própria atuação que eu adorei entre o Rafael e a Gisela. Acho que foi, para mim, o momento alto de atuações da noite. Pois, tu adoraste mesmo, sim. E eu gostei mesmo e tinha que pôr no momento up. Aliás, foi o meu único 10 da noite, portanto, gostei muito. Exato. Como momento down, eu vou ter que pôr o Emanuel em 5º lugar. Foi se calhar assim um momento mais triste da gala. E se calhar um bocado também, agora estou a pensar, um bocado a qualidade geral desta final. Deixou um bocadinho aquém também. Eu só pus como tu o Emanuel ter acabado em 5º, supostamente, 5º, 4º, realmente não gostei, concordo. Até porque ele nas sondagens nunca saiu de 5º lugar, estava-me a gostar. Pois. Mas também concordo, apesar de não ter posto, que a qualidade foi um bocado meh, no geral. Certo. Ok. E agora, queres fazer o teu top 5, não é? Top 5, depois sabemos os resultados, não é? Exatamente. Uma coisa é médias, outra é o top do coração, mas eu vou pelo top do coração, já sabem. Sim. 5º lugar, António Paulino, mas sólido, bastante sólido. 4º lugar, eu estive aqui um bocadinho indeciso, confesso, mas eu decidi premiar o seu todo, portanto eu coloquei em 4º lugar o Bruno Sendas, para alívio da Rita, diria eu. Em 3º lugar, o Lucas Pina. 2º lugar, apesar de tudo, Rafael Alves. E em 1º, o Emanuel Almeida. Apesar de não ter sido a melhor gala do Emanuel, eu tento avaliar o seu todo e manteria o Emanuel em 1º. Olha, pela primeira vez coincidimos assim em tops, igualzinho ao teu. Eu vou ter que pôr o António em último. Eu não juro que não aguento. Juro. Ele já estava para mim em último lugar há umas boas galas. Para ti a mim não, mas desta vez eu fartei-me. Então quando vi aquele coro outra vez, repetido, eu fiquei mesmo, não, please, não, outra vez não. Olha, portanto, é igualzinho a ti. Não coincidimos em pontuações, mas coincidimos com o top. No top, que isso é mais raro até, diria. Eu acho que nunca nos já aconteceu. Portanto, olha, parabéns a nós, temos o mesmo top. Exato. Agora, pontuação desta gala. Eu fiz a média e deu-me exatamente igual à da semifinal, que até é um bocado estranho. Deu-me 7,5. Okay. Pronto. Mas
o que é que eu vou pontuar desta gala? Eu se calhar vou dar. Eu até escrevi aqui 7, mas acho que vou descer. Eu vou dar 6. Porque pensando bem, tem que ter mais qualidade. Uma final, e acho que ficou um bocadinho aquém em termos de qualidade, portanto vou dar 6 em 10. Ora, a ti tinha-te dado 7,5 semana passada e a mim 7,4. A ti agora deu-te 7,5 e a mim deu-me 7,6. Portanto, parecido. Isto arredondado dava 8, eu nunca vou dar 8, desculpem-me. Nem me dá vontade de dar 7. Mas, opa, ali é um 6,5, 7. Se tivesse de dizer, digo 7 para também não ser muito mau. Houve algumas boas atuações, mas realmente a semana passada para mim foi a melhor gala. E tenho Acho pena que sim. que o melhor não tenha sido deixado para o fim. Porque, por exemplo, se o Emanuel tivesse cantado Purple Rain nesta gala, se calhar ele nem sequer tinha acabado nos últimos 2 e tinha dado a volta. Se calhar agora gostava que ele tivesse deixado o Purple Rain Não é? para... Porque mesmo com para as o final. sondagens iniciais, eu acho que ele tinha dado a volta. Infelizmente não foi o caso. Olha, Mas dou pronto. 7, dou 7. Pronto, não vou ser tão ríspido quanto a Ok. Rita. Ok. Estamos mesmo a terminar, não é, Rita? Para dizer É que este ano, e à semelhança do que tem vindo a acontecer até desde 2022, vamos ter um episódio de retrospectiva. O que é que isso significa para quem nunca acompanhou? Vamos voltar atrás no tempo, falar um bocadinho das provas cegas, batalhas, tirateimas e galas, momentos que mais nos marcaram, no fundo, dessas atuações, dessas partes, dessas etapas, era a palavra, desta edição. Falar também um bocadinho sobre qual foi a nossa visão dos mentores e apresentadoras desta edição, previsões para o futuro, próxima edição do The Voice, será que vai haver, com que mentores, são sempre guesses, geralmente eu e a Rita falhamos, mas tentamos dar o nosso melhor. Portanto, e claro, muito importante, E apesar claro, deste é ano... isso que eu ia dizer. Apesar deste ano não ter havido tantos, eu acho, mas temos sempre alguns, que é a famosa secção dos bloopers, meus e da Rita ao longo desta edição, que também vai ser engraçado. Podemos ter poucos, mas hão de ser bons. Sim, É sempre exatamente. bom. É sempre Sim. bom, exato. E terminamos, não é, Rita? Terminamos. Olha, mais uma edição do The Voice. Confesso que não foi de todas as melhores das edições, mas estaremos cá para falar depois no episódio de retrospectiva. Mas pronto, terminamos então esta final e esta edição do The Voice. E pronto, Zé, mais uma vez, obrigada por estares aí desse lado. Obrigado, Rita, Queres e obrigado despedir? aos Voicers. Obrigado a todos e uma vez mais desejo bom ano. É isso. Bom ano para todos vós e pronto, não se esqueçam, lá está, de subscrever ao canal, deixar nos comentários o que é que acharam, dar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e aguardem-nos só para mais um último episódio então, de retrospectiva que sairá algures na próxima semana e pronto, e vemos então para a semana. Tchau Zé e tchau Exato. Voicers. Tchau, Rita e Voicers, sim. Tchau, tchau.